O alicerce, ele desempenha um papel muito importante na construção de um edifício ou de uma casa. Ele serve como a base que vai suportar todo o peso dessa construção. Optar por usar materiais inadequados ou economizar no alicerce pode prejudicar toda a integridade de uma construção, podendo trazer rachaduras ou até mesmo, em casos mais graves, um desabamento. Assim como uma construção precisa de uma base sólida, a nossa esperança também precisa ser fundamentada em bases sólidas. E hoje vamos falar de uns dois materiais, por assim dizer, que servem de base para muitas pessoas hoje. Um deles é a ciência e o outro é a Bíblia. É interessante que para muitas pessoas, tanto a ciência como a Bíblia são dois campos opostos. Vocês já viram pessoas pensarem dessa maneira? Mas as testemunhas de Jeová não pensam assim. A ciência, quando ela é usada em harmonia com a Bíblia, ela tem um potencial enorme, principalmente quando nós usamos ela em assuntos sobre a criação. Você gosta de estudar sobre a criação? Quem que não gosta, não é verdade? A verdade é que desde os tempos antigos, os servos de Jeová amam aprender sobre ele através da criação. Nós até temos uma imagem que nos ajuda muito nesse sentido. Observe atentamente essa imagem. Nessa imagem, nós podemos ver Davi olhando para um céu estrelado, enquanto ele vigia as suas ovelhas à noite, né? Nós podemos ver ali um céu estrelado. É interessante que Davi, quando ele estava observando esse céu estrelado, ele via muito mais do que as belezas das estrelas. Ele conseguia ver a sabedoria e o poder de Jeová. Davi, com pouquíssimos recursos, apenas com seu olho, ele conseguia aprender sobre Jeová através da criação. E não só ele, como outros servos de Jeová, eles conseguiram fazer o mesmo. É interessante que, numa noite de céu estrelado, a gente não consegue ver as estrelas assim, né? Nós precisamos estar distante, sem uma poluição noturna, para a gente poder conseguir ver estrelas dessa forma. E para a gente conseguir uma estimativa, o nosso olho consegue ver cerca de 5.000 estrelas numa noite perfeita, como a imagem ilustra muito bem. Muito obrigado pela imagem. Só que isso é apenas uma pequena fração das estrelas que existem no universo. Segundo os cientistas da revista O Globo, eles estimam que existe cerca de 300 sextilhões de estrelas no universo. Esse número, para os irmãos terem uma noção, é um número seguido de 23 zeros. É um número muito grande. E nós, com os nossos olhos, conseguimos ver uma pequena fração do poder de Jeová. E sabe o que é mais fascinante? É que essas estrelas, elas não estão simplesmente jogadas pelo universo. Elas estão organizadas. Elas são organizadas em galáxias. As galáxias são organizadas em aglomerados e os aglomerados são organizados em superaglomerados. E Jeová, ele dá nome para cada uma dessas estrelas. Se não fosse pela ciência, nós não teríamos noção desse poder e da sabedoria de Jeová nessa magnitude. E o que dizer sobre os avanços tecnológicos? Como que a ciência tem nos ajudado nesse sentido? Eu acredito que quase todo mundo aqui na assistência possui um celular. Vocês já pararam para pensar quantas funções um celular ele tem? Além de a gente conseguir fazer ligação, tirar foto, nós temos despertador, calendário, temos GPS e a lista é longa de quantas funções ele pode nos proporcionar. Se nós formos falar apenas do GPS que nós temos no celular, ele consegue se comunicar com uma rede de satélites que está na órbita da Terra. Com isso, ele consegue nos comunicar com precisão qual é a nossa localização. E com base nisso, nós conseguimos definir rotas e chegar com elas em segurança. Graças à ciência, hoje, a gente não precisa abrir um mapa, descobrir aonde a gente está, usar uma bússola, tudo ficou muito mais fácil. Sem dizer nos avanços na medicina, né? A ciência, graças aos avanços de medicamentos e terapias, hoje é possível tratar diversos tipos de doença e, em consequência, isso salva muitas vidas. Mas, mesmo com todos esses avanços, um astrônomo e o professor de uma universidade lá na Inglaterra, chamado Martin Rees, ele escreveu uma frase que dá o que pensar. Ele disse: "Talvez haja coisas que os humanos nunca entenderão." Isso ilustra muito bem que muitos aspectos, tanto da natureza como do universo, eles vão estar longe da compreensão da ciência moderna. Isso mostra que a ciência tem limitações. E uma delas
é que as conclusões científicas elas estão sujeitas a erros e a mudança. Nós podemos usar como exemplo sobre o mercúrio. Ao longo dos séculos, o mercúrio foi até usado como elixir da vida. Depois ele passou a fazer parte de propriedades medicinais e terapêuticas. Ele chegou até a ser usado para tratar sífilis, infecções bacterianas, doença de pele. Mas por volta dos anos de 1900, uma organização americana, depois de muitos estudos, chegou à conclusão que ele é altamente tóxico para o nosso corpo. Ele pode trazer danos severos ao sistema nervoso, como ao cérebro ou aos outros órgãos do nosso corpo. Então, isso mostra que pode acontecer essa mudança de perspectiva. Antes, algo que era bom para a ciência, depois de muitos estudos, ele começa a se tornar algo que não é tão bom. Então, essa descoberta mostra que a ciência está sujeita a mudanças. Uma outra limitação que a ciência tem é a forma como que o homem usa a tecnologia. Quem cria uma inovação, ele não tem controle de como que essa inovação vai ser usada por outro. E por causa dessa limitação, a tecnologia criada pelo homem, ela tem produzido muitos poluentes e até mesmo armas destrutivas. Nós podemos ver a próxima imagem que ilustra muito bem sobre esse ponto. Nessa imagem, a gente vai ver sobre... Nessa imagem, a gente pode ver sobre as usinas ali, né? Poluentes e também sobre o uso de guerra. Vamos focar primeiro na primeira parte. Nós podemos até usar como exemplo a energia nuclear. Embora a energia nuclear represente um avanço na produção de energia, ela possui impactos negativos ao meio ambiente, pois ela gera resíduos radioativos, que é muito perigoso. Nós até conhecemos alguns acidentes nucleares que aconteceu em Chernobyl e em Fukushima. Então, isso mostra que, embora ela traga energia, traga benefícios, ela é altamente perigosa e pode trazer riscos ao meio ambiente e às pessoas. Nós também podemos falar sobre as armas cada vez mais destrutivas, né? Hoje, as guerras, a gente vê usando drones e armas cada vez mais tecnológicas. E nós podemos também falar sobre as bombas nucleares. Nós conhecemos a capacidade que elas têm de destruir. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente viu o que aconteceu ali na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Milhões de pessoas foram destruídas apenas com poucas bombas, sem dizer de uma contaminação radioativa que ficou para a região ali. Obrigado pela imagem. Então, esses exemplos e muitos outros que a gente conhece sobre como o uso da tecnologia de forma mal intencionada mostra essa limitação, que mesmo quando desenvolvida com boas intenções, ela pode ser mal utilizada e trazer grandes perigos para a humanidade. Quando nós consideramos esses pontos negativos, sem dizer de muitos outros, como que a ciência não consegue resolver problemas simples, como a fome, como o egoísmo, o preconceito, nós podemos chegar à mesma conclusão que o salmista. Eu convido a assistência a acompanhar comigo o livro dos Salmos, o capítulo 146, o versículo 3 e 4. Os Salmos 146, o 3 e o 4. Que nos diz: Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Então, essa conclusão do salmista, ela mostra muito claro, né, que nós não devemos confiar nos homens. Embora o mais bem intencionados que eles sejam, eles são limitados como todos nós, e todos eles estão sujeitos à morte. Mas o que nós podemos dizer da Bíblia? Será que ela é mais confiável do que a ciência? A própria Bíblia ela tem muitas evidências de que ela é inspirada por Deus. E uma dessas evidências é a sua precisão científica. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência, ela foi escrita há milhares de anos atrás, os seus relatos científicos, eles são exatos, quando comparado com a ciência moderna. Isso é impressionante, porque um livro antigo, que escreveu sobre assuntos científicos, e quando analisado com os conhecimentos mais atuais, eles estão perfeitamente alinhados. Quer ver um exemplo? Há 3.500 anos atrás, Moisés ele escreveu que a Terra estava suspensa sobre o nada. Só que naquela época, os conhecimentos científicos diziam que a Terra estava suspensa sobre uma sequência de animais cósmicos.
foi só depois de 3.000 anos depois que cientistas como Isaac Newton chegaram à conclusão que a Terra realmente estava suspensa sobre o nada. Então, esse é apenas um exemplo de que a Bíblia estava antecipada com as informações científicas da sua época. Quer ver um outro? Convido a assistência a acompanhar agora a leitura do livro de Jó. Jó, capítulo 36, o versículo 27 e 28. Jó 36, o 27 e 28, e observe como é descrito com detalhes o ciclo da água. Jó 36, 27 e 28. Ele puxa para cima as gotas de água. O vapor se condensa para formar a chuva. Então as nuvens a derramam, despejando sobre a humanidade. Aqui quem escreveu também foi Moisés, há 3.500 anos atrás. Notaram o detalhe de como ele descreveu o ciclo da água? Ele descreveu os 3 principais processos que acontecem. A gente até tem uma imagem que nos ajuda a ver o que acontece nesse processo do ciclo da água. Nessa imagem a gente pode ver como que funciona. E nós podemos até usar a Bíblia para acompanhar o que Moisés escreveu. Então, no versículo, na parte A, ele fala sobre puxar para cima. A ciência chama esse processo de evaporação. Depois, na parte B, fala que o vapor se condensa. Então, esse é o processo de condensação. É na hora que o vapor se transforma em nuvens. E depois, no versículo 28, ele fala sobre que as nuvens se derramam. E esse é o processo de precipitação, onde é a chuva que a gente conhece. Não é impressionante notar que há 3.500 anos atrás, a Bíblia dava detalhes de como funcionava esse ciclo. E a ciência só foi entender esse ciclo por volta dos anos 1800? Obrigado pela imagem. E o que falar sobre a quarentena? Eu acho que antes da Covid, muitos de nós não tinham presenciado algo parecido, na verdade. Além das vacinas terem ajudado a conter a contaminação, nós vimos que fazer quarentena foi essencial para conter a contaminação da doença. Mas a Bíblia, há mais de 3.500 anos atrás, ela já falava sobre a importância de se fazer quarentena para conter doenças infecciosas. Mas é interessante que as pessoas na época não sabiam que existia vírus, bactérias, fungos, mas elas sabiam que fazer quarentena era algo eficaz. Quando a gente analisa esses e muitos outros exemplos que a Bíblia nos traz, é notável essa precisão e essa antecipação. E isso é uma evidência de que ela é inspirada por Deus. Uma outra evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus é que os seus conselhos eles nunca ficam desatualizados. Eles servem para todos os tipos de pessoas, independente da idade, da raça ou da cultura. E muitas pessoas têm sido ajudadas a superar desafios como o uso de droga, o egoísmo e até mesmo a vencer o preconceito. Na revista Sentinela, tem uma série de artigos chamado A Bíblia Muda a Vida das Pessoas. E nesse artigo mostra essas mudanças que as pessoas fizeram com a ajuda da Bíblia. Por exemplo, na revista Sentinela de agosto de 2011, ali destaca a história de um homem que passou por esse processo. Ele é aqui do Brasil e ele nasceu numa área de periferia, onde os índices de criminalidade e violência é muito alto. E isso acabou moldando a sua personalidade. Então, ele era conhecido por ser violento e imoral. E ele também estava envolvido com o tráfico de drogas. Só que, depois, quando ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a fazer mudanças. E a vida dele completamente mudou. O progresso dele foi tão grande que até a esposa dele ficou impressionada com as mudanças que ele fez. E, resumindo a sua história, hoje, ele e a esposa vivem de acordo com os ensinamentos bíblicos e são testemunhas de Jeová. Então, essa é uma pequena experiência, mas existem muitas outras que mostram como a Bíblia ela tem essa capacidade de ajudar as pessoas a transformar suas vidas de forma duradoura. Agora que vimos que a Bíblia ela é confiável para nós basearmos a nossa esperança, o que ela promete para o futuro? Como os principais problemas da humanidade serão resolvidos? Dentre as muitas mensagens que contém na Bíblia, uma delas se destaca como a solução para os nossos problemas. E essa solução ela era o tema principal de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Eu convido a assistência a ler um trecho do Sermão do Monte, aqui no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 9 e o 10.
E ao lermos esse trecho das palavras de Jesus, tente identificar qual foi a solução que Jesus estava orientando seus discípulos na oração do Pai Nosso. O livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 9 e o 10, que diz: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Conseguiram identificar? Jesus instruiu seus discípulos a pedir a vinda do reino de Deus. Esta é a resposta para os problemas da humanidade, o reino de Deus. Apenas este reino, ele tem o poder para realizar as coisas que são impossíveis para os humanos. E isso fica evidente na próxima gravura que nós vamos ver. O que o reino de Deus ele vai fazer para resolver os nossos problemas. É uma gravura composta, né? Então, no primeiro quadro, no primeiro ponto, nós podemos ver que ali o reino de Deus ele vai destruir os governos humanos. E o livro de Daniel 2,44, ele nos dá base para isso. Ele mostra que todos os governos serão destruídos e apenas o reino de Deus ele vai permanecer para sempre. Na gravura número 2, ali retrata o fim da doença, do sofrimento e da morte. O livro de Apocalipse, o capítulo 21, 3 e 4, ele nos dá essa maravilhosa promessa de que não vai existir mais doenças, dor e nem morte. No quadro 3, na imagem número 3, nós podemos ver sobre a ressurreição. Nós estamos vendo uma família se reencontrando, né? O livro de Atos, o capítulo 24, versículo 15, nos garante essa esperança de que haverá uma ressurreição. Todos aqueles que estão mortos, eles vão ser trazidos de volta. Na gravura número 4, nós podemos ver que tem bastante alimento, né? Os cestos estão transbordando. O livro dos Salmos, o capítulo 72, 16, ele nos garante que a terra vai ter uma superabundância. Lá fala que até no pico das montanhas vai ter alimento. E na última gravura, na gravura número 5, nós podemos ver pessoas de várias nacionalidades vivendo junto em paz. E o livro de Isaías, o capítulo 11 e o versículo 9, nos traz essa promessa de paz entre os seres humanos, não vai haver mais violência, conflito nem desigualdade social. Dessas que nós estamos vendo na imagem, quais são as que você aguarda com mais expectativa? Muito obrigado pela imagem. Como nós podemos saber que essas promessas do reino de Deus, ele tem a capacidade de fazer isso? Como nós podemos confiar que ele vai fazer isso? Jesus Cristo, ele é o rei desse reino. E quando ele esteve aqui na terra, ele realizou muitos milagres. E esses milagres são a prova de que o reino de Deus tem poder para realizar e resolver esses problemas. Nós não temos tempo para considerar todos os milagres de Jesus, mas vamos considerar apenas alguns. E quando nós considerar esses milagres, tente visualizar o reino de Deus fazendo isso em escala maior. Primeiramente, vamos ver o livro de Mateus, o capítulo 15, o versículo 30 e 31, onde Jesus fez um milagre muito interessante. O livro de Mateus, o capítulo 15, o versículo 30 e 31, que nos diz: Então grandes multidões se aproximaram dele, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocava aos seus pés, e ele, Jesus, os curava. Assim, a multidão ficou admirada de ver os mudos falar, os aleijados sarar, os mancos andar e o cego ver, e glorificaram o Deus de Israel. Os irmãos notaram? As pessoas traziam mancos, aleijados, cegos e muitos outros. E Jesus curava todos. Não tinha doença que Jesus não pudesse curar. Então isso nos dá a certeza de que, com o reino de Deus, todas as doenças serão eliminadas. Vamos ver mais um? Agora no livro de Lucas, o capítulo 7, o versículo 11 ao 15. Livro de Lucas, o capítulo 7. Nós não vamos ler todo o relato, do 11 ao 15, mas se os irmãos passarem os olhos, ali no versículo 11 mostra que Jesus e os discípulos eles chegaram à cidade de Naim.
No versículo 12, está acontecendo um cortejo fúnebre. O filho de uma viúva morreu e está sendo levado para ser enterrado. No versículo 13, Jesus consola a mãe. Agora note no versículo 14 e 15 o milagre que Jesus faz. Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Notaram como foi fácil para Jesus trazer uma pessoa de volta à vida? Foi como acordar uma pessoa, né? Levante-se. E a pessoa que estava morta, o filho da viúva, foi ressuscitado. E esse é apenas um relato, dentre muitos, que Jesus fez algo semelhante, de trazer pessoa da morte de volta à vida. Então isso nos dá a garantia de que Jesus tem o poder para ressuscitar os mortos. Agora imagine ele, como rei do reino de Deus, o poder que ele vai ter para trazer todos os milhões que estão na memória do seu Pai. Vamos ver mais um? Agora vamos para o livro de João. O livro de João, o capítulo 6, o versículo 10 ao 13. Livro de João, o capítulo 6, o versículo 10 ao 13, que nos diz: Jesus disse: Mande as pessoas se sentar. Havia muita grama naquele lugar. Assim, cerca de 5.000 homens se sentaram ali. Jesus pegou os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos que estavam sentados ali. Fez o mesmo com os peixinhos. E notem agora: e eles comeram tanto quanto quiseram. Mas quando ficaram satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: Juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Portanto, eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras deixadas pelas pessoas que haviam comido dos 5 pães de cevada. Então, esse foi o milagre da multiplicação, né? Aqui fala de 5.000, mas havia muito mais do que 5.000, porque tinha mulheres e crianças junto. Mas Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e fez com que milhares de pessoas comessem até ficarem satisfeitos. Então, isso nos garante que no reino de Deus não haverá fome. Jesus ele vai poder fornecer alimento suficiente para as pessoas. Então, isso nos assegura que a fome vai deixar de existir. Quando nós analisamos esses milagres e muitos outros que Jesus fez quando esteve aqui na Terra, isso nos garante de que o reino de Deus tem poder para acabar com os problemas que a humanidade enfrenta. Qual desses milagres você aguarda com mais expectativa? Meditar nesses milagres aumenta ainda mais a nossa esperança. Mas pensar também, usar a ciência, ela também nos ajuda a aumentar a nossa esperança. Sabe como? Lembra que falamos que o universo ele é grandioso e a gente consegue ver apenas uma fração dele? Mas quando a gente imagina no poder que Jeová usou para criar o universo, organizar, dar nome às estrelas, envolveu muito poder e sabedoria. Agora imagine ele usar esse poder e a sabedoria que ele tem para resolver os nossos problemas. Acabar com a fome, com a doença, com a morte e os nossos problemas. Então isso nos dá certeza de que as suas promessas são de confiança. O que você acha de tirar um dia para fazer um estudo pessoal ou uma adoração em família sobre esses temas? Estudar sobre os milagres de Jesus, sobre a criação e sobre tudo que o reino de Deus fará. Com certeza, a nossa fé vai ficar mais forte depois de um estudo assim. Você lembra que para uma construção ela ser bem-sucedida, ela precisa de uma base sólida? Agora imagine que você está se preparando para uma construção e você está escolhendo os materiais que você vai usar no seu alicerce. Você tem 2 à disposição, a Bíblia e a ciência. Qual deles você vai escolher como base para a sua esperança? Nós vimos que a ciência, embora ela tenha trazido muitos benefícios para nós, ela está sujeita a erros e a mudança. Então, ela não é tão confiável. Por outro lado, a Bíblia, ela tem sido confiável e sólida durante muitos anos. E ela oferece uma solução para nós e dá provas de que essa solução pode acontecer. Então, assim, a Bíblia oferece uma base segura para a nossa esperança. E quando nós pegamos conhecimentos científicos e adicionamos com os ensinamentos da Bíblia, nós aumentamos ainda mais a nossa esperança nas promessas de Jeová. E falando dessas promessas, que promessas maravilhosas, não são mesmo? Um mundo em paz,
livre do medo, do sofrimento, da morte. Quem não quer viver num mundo assim? Essa realidade é possível. E tudo o que precisamos fazer está registrado aqui no livro dos Salmos. Eu convido a assistência a considerar comigo o livro dos Salmos, o capítulo 146, o versículo 5 e 6. E esses salmos resumem muito bem a nossa palestra. Salmo 146, os 5 e 6 diz assim: Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que é sempre fiel. Ou seja, feliz o homem que baseia a sua esperança em Jeová.